Apresentação do trabalho avaliativo para as disciplinas Construção das Ciências Humanas em conjunto com Psicologia e Saberes Coletivo, disciplina administrada pela professora Marta Azevedo dos Santos. Iremos falar sobre os determinantes sociais da saúde e ciclos da vida. O grupo é composto por Ana Luísa Souza Carvalho, Aline Lucena Lemos, Eduarda Leite Nascimento, Eduardo Silva Moraes. Meu nome é Eduarda Leite Nascimento, sou acadêmica do curso de enfermagem e irei falar sobre os determinantes sociais da saúde. Segundo a definição da OMS, os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha, ou ainda às suas características sociais dentro das quais a vida transcorre, considerando os fatores econômicos, culturais, sociais, psicológicos, étnicos, raciais e modos de vida, que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde. Nesse contexto, ressalta-se a relevância do estudo dos determinantes sociais em cada ciclo da vida, que inclui a infância, que corresponde ao nascimento até os 11 anos, adolescência, de 12 a 18 anos, adulto, de 19 anos a 59 anos e terceira idade, de 60 anos ou mais. Determinantes sociais da saúde na infância. Para que haja desenvolvimento infantil, seja ele afetivo, motor, da linguagem, cognitivo ou social, é essencial que haja saúde. Afinal, ela é o primeiro passo para que a criança desenvolva suas infinitas possibilidades de ser, visto que as crianças são alvos fáceis para a disseminação de doenças por não terem seu sistema de defesa corporal completamente formado até o segundo ano de vida, sendo mais grave no primeiro ano desde seu nascimento. Em decorrência disso, as crianças são altamente sensíveis aos determinantes sociais, já que elas dependem em sua totalidade dos cuidados de um adulto, especialmente nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo for a exposição das crianças aos fatores de risco, maior a chance de a criança desenvolver uma doença grave e evoluir para o óbito. Além da morte infantil, crianças expostas a risco tendem a serem adultos problemáticos, dependentes de drogas, álcool, tabaco e a desenvolverem doenças cardíacas, renais, hepáticas e pulmonares. Dessa forma, podemos enumerar então os seguintes determinantes sociais que afetam diretamente a saúde da criança. Em primeiro lugar, temos condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. A cultura encontra-se enraizada nos modos de ser e agir, e estará presente também na maneira de cuidar de uma criança. Assim, o que dizer, por exemplo, dos pais ou responsáveis que têm por costume colocar teias de aranha no coto umbilical de um bebê? Essa atitude reflete um valor cultural, uma crença ou tradição. Mas essa prática não pode causar tétano? Encontra-se aí um limite, uma vez que crenças e valores devem ser respeitados, mas deve-se também possibilitar aos que compartilham de ideias como esta o acesso às informações adequadas. O exemplo da teia de aranha é apenas um entre inúmeros outros que servem para ilustrar como a dimensão cultural tem rebatimento direto na saúde infantil. Os costumes e crenças estarão sempre presentes na forma em que pais e responsáveis cuidarão da criança e também poderão começar a fazer parte do modo de ser dela própria, independentemente de serem hábitos e costumes prejudiciais ou não para a sua saúde. Em seguida, temos condições de vida e de trabalho. As condições de moradia exercem influência na qualidade de vida, principalmente se pensarmos que na maior parte do tempo é em casa que a criança se encontra. Deste modo, pode-se começar uma análise pela própria construção da casa. É fato que muitas famílias conseguem apenas lugares para se abrigar com suas crianças, sem que estes se constituam propriamente uma casa. Muitas vezes são moradias improvisadas, que até mesmo colocam em risco a saúde da família. A estrutura da casa em que a mesma reside pode colaborar ou não para a garantia da saúde. Viver num local construído com estrutura sólida, que possua janelas para ventilação, que tenha um piso adequado, assim como luz elétrica, água tratada, saneamento básico e que seja livre de insetos e animais nocivos, certamente propicia maior qualidade de vida do que quando se vive em locais precários. Infinitos elementos podem caracterizar precariedade, mas alguns deles podem ser citados. Afinal, muitas são as famílias que vivem em casas que não possuem laje, que são construídas apenas com placa de muro ou madeira, que têm telhados furados, chão de terra batida, ausência de energia elétrica, bem como de abastecimento de água e que possuem esgoto a céu aberto, sofrem demais com a presença de animais nocivos e de fatores como infiltrações,
poeira em excesso, dentre outros. Este ambiente torna-se desfavorável à saúde, principalmente se for considerado que, na maior parte das vezes, tais elementos nocivos encontram-se sobrepostos. Outro aspecto importante é a escolaridade dos pais ou responsáveis. Este apresenta-se também como influenciador da saúde da criança, uma vez que um maior nível de instrução e conhecimento possibilita uma forma de cuidar mais adequada. É necessário ressaltar que não existem pais ou cuidadores com baixo grau de escolaridade que cuidam melhor de suas crianças do que outros com maior grau. Contudo, de maneira geral, um maior nível de conhecimento garante maiores chances de cuidado adequado à criança. Dentre os diversos determinantes sociais da saúde da criança, um deles atinge contorno central na presente discussão, por se caracterizar como um fator social intimamente vinculado a vários outros: o trabalho. Quando os pais ou responsáveis por uma criança trabalham, pode-se considerar que eles terão, mesmo que minimamente, condições de ter acesso à alimentação, a uma moradia mais adequada, a meios de transporte, dentre outros recursos básicos para a vida infantil saudável. O trabalho desencadeia a presença de outros fatores. Ter trabalho e, consequentemente, uma renda é o mínimo necessário para se obter condições dignas de vida e de saúde. Assim, o que se pode observar sobre o papel do trabalho na saúde da criança é que, mesmo não influenciando diretamente, ele tem relevância central por provocar rebatimentos nos outros determinantes sociais. Em terceiro lugar, temos redes sociais e comunitárias. O papel da família para a saúde da criança adquire peso fundamental, uma vez que, por ser um indivíduo que necessita de outros para sobreviver, é na família que a criança encontrará ou não carinho, amor, educação e o cuidado propriamente dito, de alimentá-la, medicá-la quando necessário, cuidar da sua higiene e da sua segurança. Quanto maior for a capacidade da família em cuidar bem de uma criança, maior será também o potencial de saúde da mesma. Por fim, mas de igual importância para o desenvolvimento de vida saudável, o estilo de vida dos indivíduos. As práticas alimentares são adquiridas durante toda a vida, destacando-se a infância como um período muito importante para o estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis. No cuidado da criança, a alimentação é aspecto fundamental para a promoção da sua saúde. Nos primeiros 6 meses de vida, é indicado somente o leite materno. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, mas a amamentação deve continuar até o segundo ano de vida da criança ou mais. É evidente o quanto a alimentação quantitativa e qualitativamente adequada é essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança, pois ela proporciona ao organismo a energia e os nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom estado de saúde. Eu sou Eduardo Silva Moraes, acadêmico do curso de enfermagem. Irei falar dos determinantes sociais da saúde na adolescência. Nessa fase, ocorrem diversas modificações na vida dos indivíduos, influenciadas por fatores muitas vezes manipuláveis. Embora já prevaleça uma sensação de autossuficiência, os adolescentes possuem diversas vulnerabilidades no sentido de desenvolvimento que são fundamentais para que, posteriormente, tornem-se adultos saudáveis. Alguns determinantes sociais que podem exercer influência direta na saúde dos adolescentes serão destacados a seguir. Inicialmente, destacaremos determinantes relacionados com condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. A atuação do Estado enquanto provedor de bem-estar social é responsável pela manutenção da saúde. A criminalidade, por exemplo, é uma variante que determina como serão as condições de vida nessa fase de transição, que, aliada ao investimento em cultura, geração de empregos que respeitem as particularidades necessárias dessa fase, entre outras estratégias estatais, irão favorecer aos adolescentes um desenvolvimento integralmente benéfico. Em seguida, destacam-se determinantes relacionadas com condições de vida e de trabalho. A presença no ambiente escolar com apoio psicopedagógico é outro pilar na promoção de saúde. A idade entre 13 e 17 anos é propícia para a inserção de jovens no tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas, transmissão de ISTs e gravidez na adolescência. Por isso, um suporte psicopedagógico em um ambiente escolar atuante na vida do adolescente é um fator primordial no afastamento dos mesmos dessas condições, que podem gerar consequências irreversíveis para outras fases da vida.
Outro determinante diz respeito às redes sociais e comunitárias. A família tem um papel fundamental, pois nessa fase da vida é muito importante o cuidado, o respeito, o fornecimento de oportunidades, além de possibilitar uma segurança financeira, que é um fator fundamental, tendo em vista que a independência financeira por muitas vezes é um sonho distante em indivíduos dessa faixa etária. Outro ponto importante para se destacar é a influência de um ambiente familiar agradável na manutenção da saúde mental desses adolescentes, pois trata-se de uma fase da vida de transição para a fase adulta e profissional. Cabe destacar também a influência das mídias sociais que podem favorecer ou não o crescimento através de uma vida saudável. Por exemplo, vemos com frequência empresas de alimentos ultraprocessados ganhando cada vez mais espaço no mercado de publicidade. Esse é um exemplo de como as mídias podem atuar no processo de saúde e adoecimento de jovens, que por muitas vezes têm sua vida baseada no mundo digital. Finalizando os determinantes sociais dessa fase, destacamos aqueles que correspondem ao estilo de vida dos indivíduos. A adolescência é a fase na qual ocorrem intensas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. Essas mudanças fazem parte de um processo contínuo e dinâmico, que sofre influência no meio social e do ambiente onde o jovem se encontra. Nessa fase da vida, a alimentação tem um peso extra. Logo, podemos estabelecer que a alimentação é um dos principais determinantes de saúde, tanto no consumo exacerbado de um determinado nutriente, quanto na escassez de outros. Além disso, é um período de altas necessidades nutricionais, que precisam ser satisfeitas para propiciar adequado crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, é na adolescência que se consolidam os hábitos alimentares para a vida adulta. Assim, é possível perceber como a cultura familiar e a situação econômica que cercam o adolescente atuam como gatilhos para a escolha alimentar. Nesse contexto, a alimentação é estabelecida de acordo com o cenário que o indivíduo está incorporado, pois alguns sabem dos malefícios dos alimentos calóricos, no entanto, os ingerem por falta de opção, como estar na rua e necessitar de uma comida rápida ou até mesmo pela fácil acessibilidade. Percebe-se, portanto, que esse ciclo da vida é marcado por escolhas alimentares inadequadas, que a curto e longo prazo vão acarretar em graves consequências à saúde desse público. Outro determinante importante é a prática de exercícios físicos. Com o ritmo acelerado do dia a dia, da escola para o curso de línguas, do trabalho para a faculdade, dentre tantos outros afazeres, além das facilidades da vida moderna e urbana, como o carro, o computador, o controle remoto, contribuem para a vida sedentária. E esse sedentarismo pode levar ao desenvolvimento de enfermidades na vida adulta. Eu sou Ana Luísa Souza Carvalho, curso Nutrição. Irei falar sobre os determinantes sociais da saúde no adulto. A fase adulta da vida caracteriza-se pela crescente da necessidade de responsabilidades, que por muitas vezes desencadeia sobrecargas que influenciam na qualidade de saúde. Dentre esses requisitos de responsabilidade, pode-se destacar a necessidade de conquistar a independência financeira, estabilidade na vida amorosa, entre outros conjuntos de normas sociais necessárias para a contribuição com a institucionalidade. Diante dessa realidade, as determinantes sociais são importantes para a compreensão de processos complexos relacionados à manutenção da saúde durante essa faixa etária. Primeiro, condições socioeconômicos, culturais e ambientais gerais. Um fator extremamente determinista é a desigualdade causada por falhas estruturais no sistema social. Na realidade brasileira, destacam-se dois principais: desigualdade de gênero e raça. No quesito de gênero, mulheres são extremamente prejudicadas pela prevalência de um machismo instrumentalizado e amparado muitas vezes pelo Estado, fazendo com que tenham poucas oportunidades, salários inferiores em cargos idênticos e o seu trabalho menosprezado. Na questão de raça, pessoas negras também sofrem dificuldades muitas vezes de acesso à saúde e educação básica por um racismo também sustentado pela vitalidade
de uma sociedade construída por meio de escravização de negros e negras. Esses fatores, muitas vezes, são diretamente relacionados com a questão de manutenção de saúde e qualidade de vida de adultos que vivem essa realidade. Segundo, condições de vida e de trabalho. A atuação do processo educacional profissionalizante de qualidade é um limitador fundamental no processo de saúde de adultos, pois a partir do momento que o indivíduo possui condições de atuação no mercado de trabalho, se há necessidade de exposição exploratória da sua mão de obra, isso evitará processo de envelhecimento precoce, que junto a si desencadeia consequências à vida desses trabalhadores. Outra vertente é a atuação de educação pública de qualidade, desde os primeiros anos até a graduação, que além dos fatores trabalhistas, contribuirão para a consciência da existência enquanto cidadão cívico dotado de direitos e responsabilidade. Outro fator são os programas sociais, que promovam a manutenção de condições básicas para a integração de adultos no âmbito social. São importantes determinantes sociais. Dentre eles, destacam-se programas que possibilitem a entrada no mercado de trabalho, renda básica universalizada, fomentação da cultura, principalmente em áreas de vulnerabilidade, entre outras vertentes primordiais para ditar processo de qualidade de vida. Em relação à renda, as pessoas mais pobres estão expostas às piores condições de saúde, pois a renda tem relação direta com a expectativa e a qualidade de saúde. Logo, a baixa renda pode refletir numa saúde mais precária. O trabalho e o ambiente de trabalho também é um dos fatores que tem grande influência para o surgimento de doenças, uma vez que aqueles adultos que não obtiveram uma educação de qualidade irão adotar, em sua maioria, trabalhos braçais, que podem causar envelhecimento precoce, problemas na coluna ou má remuneração. Terceiro, redes sociais e comunitárias. No mundo cada vez mais tecnológico que vivemos, a publicidade está cada vez mais ligada à era digital, portanto, exerce influência na maior parte do dia de milhões de pessoas. É notório cada vez mais a exposição de produtos alimentares, entre outros que são extremamente nocivos para a integridade da saúde do humano. E por esses produtos apresentarem potência de capital, monopolizam o mercado digital e ganham cada vez mais influência nesse meio. Portanto, diante desse tema, é perceptível a necessidade de conscientização daqueles que dominam esse mercado para uma filtragem daquilo que pode ser um determinante na qualidade de saúde de adultos, principalmente. Estilo de vida dos indivíduos. A fase adulta é a fase da manutenção e pode ser a mais difícil, dependendo de hábitos alimentares adquiridos. A rotina corrida e a oferta abundante de alimentos saborosos e calóricos, aliados à diminuição da atividade física e ao estresse diário, prejudicam muito a alimentação equilibrada. A iniquidade no acesso a alimentos adequados gera dois cenários antagônicos que agravam o quadro de saúde de adultos no Brasil. Primeiro, a subnutrição, onde sua forma mais frequente é a crônica e está atrelada diretamente com a miséria e pobreza, que, conjugada à alimentação insuficiente e de má qualidade em um ambiente inóspito, sem saneamento mínimo e infeccioso, leva à inibição do desenvolvimento físico e intelectual. Segundo, a obesidade, que é causada pelo consumo excessivo de calorias na alimentação. Este quadro desencadeia ou aumenta o risco de doenças perigosas, como as vasculares, problemas respiratórios, de locomoção e ou diabetes mellitus. Um estudo sobre as variações nutricionais ao longo do tempo concluiu que a obesidade, apesar de presente em todas as classes econômicas, vem apresentando predominância nas populações mais pobres. Meu nome é Aline Lucena Lemos, sou acadêmica do curso de enfermagem. Irei abordar os determinantes sociais da saúde na terceira idade.
A saúde dos idosos é bastante suscetível à determinação social, devido à acumulação das exposições aos fatores de risco ao longo dos anos. Dessa forma, podemos enumerar então os seguintes determinantes sociais que afetam a saúde na terceira idade. Primeiro determinante a ser destacado diz respeito às condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. As mudanças demográficas ocorridas recentemente no país levaram a um crescimento sem precedentes da população idosa. Esse fenômeno desencadeou o aumento da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, que geralmente se expressam na velhice. Percebe-se, portanto, que esse processo de urbanização agravou a pobreza e a exclusão social e contribuiu para a persistência nas desigualdades de renda. Em médio prazo, poderá haver impactos sobre a situação previdenciária, ameaçando os idosos de tornarem-se independentes de programas de transferência de renda. A ameaça de exclusão social dos idosos por déficit na Seguridade Social constitui um poderoso determinante social da saúde, que, interrelacionado com baixa renda, moradia precária, insegurança alimentar e medicamentosa, entre outros fatores, pode afetar negativamente a saúde dos idosos brasileiros e tornar-se um dos principais fatores de morbidade prematura e mortalidade por doenças crônicas, como cardiopatias, acidentes vasculares e diabetes. O segundo determinante a ser destacado são as condições de vida e de trabalho. A educação deficitária da população idosa atual representa um desafio para as ações de educação em saúde, requerendo novas e criativas estratégias para o sucesso das mudanças de comportamento e estilo de vida, que influenciam diretamente a ocorrência de doenças crônicas. Outro aspecto preocupante é a transição dos padrões de consumo alimentar, somado ao sedentarismo decorrente do processo de urbanização e industrialização, aponta para um aumento na prevalência do sobrepeso e da obesidade. Condições essas que contribuem para o aparecimento de doenças e incapacidades na terceira idade. O comprometimento da salubridade e dos padrões arquitetônicos no espaço habitacional integra também a linha de determinação da saúde do idoso brasileiro, que se mantém como responsável pela família, com uma participação expressiva na renda domiciliar, o que pode afetar o cuidado com a saúde, especialmente daqueles que se deparam com dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Outra razão que posterga a aposentadoria é o desemprego, que interrompe o tempo de contribuição para a Previdência Social, dificultando o alcance dos requisitos atuais, idade e tempo de contribuição. Aqueles que não alcançam o segundo requisito encontram sérias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, distanciando-se cada vez mais de usufruir o direito à aposentadoria. O impacto social dessa situação é maior, especialmente para aqueles que apresentam doenças ou algum grau de deficiência, pela possibilidade de restringir a empregabilidade e, consequentemente, a renda potencial. A terceira determinante a ser destacada são as redes sociais e comunitárias. Para muitas pessoas, em especial os idosos, as redes constituem o único recurso disponível para aliviar as cargas da vida cotidiana e aquelas que provêm da enfermidade. A fragilidade de saúde e as incapacidades impostas pelo envelhecimento tendem a enfraquecer a interação social e a participação comunitária dos idosos, com riscos de isolamento social e limitações no estilo de vida. A última determinante a ser destacada é o estilo de vida dos indivíduos. O estilo de vida é considerado como determinante proximal, por ser modificável pelos indivíduos. Entre aqueles com maior influência sobre a saúde dos idosos, destacam-se a dieta pouco saudável, a falta de atividade física, o tabagismo e o abuso do álcool. Esses fatores de risco modificáveis explicam parcialmente o perfil epidemiológico das doenças não transmissíveis, que estão entre as principais causas de morte dos idosos brasileiros, como as doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e doenças respiratórias. Por sua vez, esses fatores manifestam-se através de outros de risco intermediário, como hipertensão, hiperglicemia, sobrepeso e obesidade, que são determinados por condições demográficas, sociais, culturais, políticas e econômicas, como a urbanização, a globalização e a estrutura e dinâmica da população. Mudanças nos hábitos alimentares, na atividade física, no consumo de cigarros e álcool ao longo da vida poderiam contribuir para a redução das taxas de doenças crônicas,
Contudo, é necessário considerar também a intervenção sobre os determinantes intermediários e distais que condicionam os comportamentos e os estilos de vida. Todos os determinantes listados têm provas irrefutáveis de que os fatores sociais são influentes na saúde da população em geral. Dessa forma, a promoção da saúde requer ação sobre os determinantes sociais da saúde na perspectiva do curso da vida, com ações multissetoriais e em todas as etapas do ciclo vital, já que o estado de saúde individual é um marcador de suas posições sociais no passado.